Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 17 de fevereiro, quinta-feira, dia dos 7 fundadores dos Servitas. Quem pode prever os caminhos de Deus? 7 comerciantes de Florença, Itália, abandonaram suas atividades a fim de buscarem a santidade, venerando Nossa Senhora, suas virtudes e principalmente suas dores. Vivendo num ambiente eremítico, criaram a Ordem dos Servitas, os Servos de Maria. Eles nos ensinaram a escolher o que é essencial e indispensável, acolher, viver e dedicar-se às coisas de Deus. Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos 8, 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Pedro tinha uma falsa visão da missão de Jesus. Pedro foi mal? Não, de modo nenhum. Só que a visão de messianidade que ele tinha não era a mesma de Jesus. Pedro é um cara que ele dá tantas bolas fora que eu imagino como Jesus tinha paciência. Ele era bem impulsivo, né, Pedro? Ele chamava a responsabilidade para si mesmo. Ele se atirava, mas não compreendia as coisas. A resposta, né? Ele, pá! Tu és o Messias. Tu és o Messias. Não foi outro, foi ele. Isso que eu falo, ele é impulsivo. Né? Quando tem Maria Madalena, vai contar para eles que o Cristo ressuscitou, ele, o discípulo amado, sai correndo com tudo. Então Pedro é uma pessoa impulsiva. Outro aspecto, eu já falei isso diversas vezes em outras interpretações para vocês, né? Então também não tenho muito o que mudar, que é o texto. Né? 2 concepções de messianidade que se chocam. A primeira, proveniente de Isaías: Cristo é o servo sofredor. O Messias é o servo sofredor, aquele que veio dar a vida pelo povo. Né? Então, a concepção de Jesus, de Messias, aquele que assume condição humana, aquele que dá vida pelo povo, aquele que sofre, está presente em Isaías. A outra concepção, que é a reinante entre o povo e as autoridades religiosas de Jerusalém, é o Messias davídico, o Messias da casa de Davi. Esse Messias é o Messias guerreiro, é o Messias rei, como Davi foi. A dinastia davídica é uma dinastia de guerreiros e de reis, onde o rei é filho de Deus, é ungido do Senhor, é Messias. É a concepção. Todo ungido do Senhor é Messias, é Cristo ungido. A palavra Cristo é o ungido. Então Jesus Cristo é Jesus o ungido. Portanto, a concepção de Pedro de Messias é o Messias rei. É o Messias que vem governar politicamente. É o Messias que vai expulsar os estrangeiros do território de Israel e vai devolver a dignidade lá do tempo de Davi. O tempo áureo de Israel foi a dinastia, foi o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Davi preparou o reinado de Salomão. Davi pacificou as 12 tribos, unificou as 12 tribos, criou um conjunto burocrático bom e deixou para o filho. O filho era extremamente inteligente. Então o que o filho fez? Algo que nós adoramos na Baixada Santista.
pedágio. Pedágio. Se vocês tentarem imaginar o território de Israel, e naquele tempo não tinha-se tantos navios, eram barcos, navios, mas não era algo tão corriqueiro. Israel ficava no meio de um corredor comercial que unia a Europa, a África e a Ásia, China e Índia, que eram os grandes produtores de especiarias naquela época. Então, o caminho mais fácil, depois que na Idade Média os portugueses e os espanhóis vão contornar pelo mar, mas não era assim na época de muitos anos antes de Jesus, bem antes de Jesus, os 1000 anos antes de Jesus, ou seja, há 3000 anos atrás. Eles caminhavam e tinham que passar pelo território de Israel. Ora, se o bonitão colocou o pedágio, todo mundo tinha que pagar. Foi a época de muita bonança em Israel. Salomão foi super inteligente. Outra coisa, Salomão, ele casava e através dos casamentos ele estabelecia acordos comerciais. Por exemplo, uma das suas esposas era a filha do faraó do Egito. Portanto, através desses casamentos com os reinos vizinhos, no qual ele casava com as filhas desses reis, ele estabelecia acordos comerciais e, ao mesmo tempo, impedia esses reis de invadirem o território. Eles não iam destruir o reino das próprias filhas, afinal, as filhas eram casadas com o rei de Israel. Portanto, o casamento era uma jogada política e comercial. Tanto que Salomão tinha 700 mulheres. Se eu não me engano, acho que a única que tinha um palácio só para ela era a filha do faraó. Porque o Egito naquela época era uma potência muito grande. Então são detalhes da história de Israel que explicam por que eles esperavam um Messias assim, político, poderoso, que iria unificar novamente o território de Israel, expulsar os invasores estrangeiros e devolver essa glória aí do tempo de Salomão. Só que Jesus não era isso. Jesus não assumiu a condição humana para se preocupar com política. Ele veio para libertar a humanidade do pecado e inaugurar a era do amor. Tanto que ele deixa como mandamento o amor. Por isso, a questão de Pedro, tanto que isso está presente na fala de Jesus, gente. Não é difícil compreender isso. Tu não pensas como Deus. Tu pensa como os homens. Tu pensas como os homens. As autoridades religiosas de Jerusalém, o pessoal que tinha dinheiro e a grande maioria da população, porque isso foi introjetado na população, esperavam o Messias Rei. Por isso que os discípulos largaram tudo e seguiram Jesus. Opa, não vamos ser tão inocentes assim. Jesus era um cara carismático, era um cara bonitão, isso e aquilo, tinha um bom papo, uma boa lábia. Tudo bem. Mas isso não levaria os caras a largarem família, tudo, para seguir Jesus. Tanto que numa outra passagem, Pedro mesmo vai dizer, olha que nós abandonamos tudo, nosso trabalho, nossa casa, nossa família, para te seguir. Eles seguiam porque esperavam que ele fosse o Messias Rei. E como rei, um dia iria governar. E eles que largaram tudo para seguir ele, se tornariam, sem dúvida nenhuma, os ministros do grande rei. Vamos ser tão inocentes assim. Isso é apresentado no texto de hoje. De um lado, Pedro esperando o Messias Rei. Quando Jesus fala, não, eu vou para Jerusalém e vou morrer. Que história é essa? Não, peraí. Vem cá, vamos conversar de câmera. Que história é essa? Morrer? Nós abandonamos tudo? Que história é essa? Ressuscitar, o que é isso? Tanto que quando ele morre, todo mundo, fica mula. Só fica o discípulo amado. E aqui são duas concepções de Messias que se apresentam. E aí fica a grande pergunta para nós, né? Qual o Messias que nós estamos esperando? Qual o Messias que estamos atrás? Estamos atrás do Messias servo sofredor, aquele que dá a vida por nós, ou estamos atrás do Messias Rei? Do Messias dos sinais, do Messias que vai resolver todos os meus problemas,
Vai curar-me das minhas enfermidades, vai me dar dinheiro para melhorar a condição de vida, vai me dar saúde, paz e proteção, tanto que eu vou andar com o terço pendurado no pescoço, vou andar com amuleto, com cruz, com crucifixo e tudo isso. Qual é o Messias que eu estou procurando? Se for esse tipo de Messias, vamos vir de Jesus a mesma coisa que ele falou aos fariseus. A vocês não vai ser dado nenhum sinal. Agora, se estamos atrás do Messias que deu a vida por nós e que nos ama e que estará ao nosso lado para enfrentar as dificuldades, vamos achá-lo. O outro não. Então, qual é o Messias que você espera encontrar? Grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.